Vamos lá. Botei para gravar novamente. Então, o primeiro assunto que nós vamos estudar é a matéria e suas transformações. Então, os slides já estão disponíveis para vocês, tá? Eu terminando de gravar essa videoaula aqui, eu vou disponibilizar lá no Moodle, lá naquele celularzinho lá, aulas síncronas, tá? Então, a matéria e suas transformações. O que é matéria? Matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplo, um tênis. O tênis é constituído por que tipo de matéria? Borracha, nylon e metal. Simplificando a estrutura do tênis. A borracha, ela pode ser natural, derivada do látex, ou ela pode ser sintética, derivada do petróleo. O tecido, ele pode ser natural, derivado do algodão, ou sintético, derivado do petróleo, por exemplo, o nylon, poliéster. E os metais, sempre de origem natural, derivado de minérios, nesse caso, minério de ferro. Então, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. No nosso cotidiano, a matéria, então, está presente em todos os lugares. Só não está presente onde é vácuo, que não é muito do nosso contexto, né? Ou no espaço sideral. Então, assim, no nosso contexto, no nosso dia a dia, a matéria está presente em todos os locais. E essa matéria pode ser obtida de forma natural ou sintética. E toda a matéria sofre transformações. E essas transformações podem ser físicas ou químicas. Que é uma transformação física? É uma transformação da matéria que não envolve a formação de uma substância nova. Houve uma transformação da matéria? Sim. Essa transformação formou uma substância nova? Não. Então é física. Formou uma substância nova? Sim. Então é química. Então, primeiro, transformação física. 3 exemplos aqui. Fusão do aço. Fusão do aço, fusão, passagem do estado sólido para líquido. Aço sólido, aço líquido. Não formou substância nova, só mudou o estado físico, transformação física. Evaporação da água. A água líquida se transformando em vapor de água. Continua sendo água. Mudança de estado físico, transformação física. Sublimação do iodo. Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para líquido. Continua sendo, sólido diretamente para gasoso. Continua sendo iodo sólido, iodo gasoso. Então, a transformação física. Nesses 3 exemplos, a transformação física envolve uma mudança de estado físico. Mas, para ser transformação física, basta que haja transformação do material, não precisa ter mudança de estado físico necessariamente. Então, dilatação do mercúrio. O mercúrio no termômetro é líquido. Se ele se aquecer, ele vai se dilatar e vai continuar líquido. Mas mercúrio e mercúrio dilatado, mudou o volume, mudou a densidade. Então, foi uma transformação física, mesmo que não tenha mudado o estado físico. A quebra de um vidro, vidro inteiro, vidro quebrado. A matéria se transformou, mesmo que não tenha mudado o estado físico. Então, para ser transformação física, não necessariamente tem que mudar de estado físico. Pode ser uma mudança de estado físico ou não. Dúvidas? Professor, o que seria dilatado? Dilatar é aumentar de volume. Dilatar, contrair. Todo material, quando é aquecido, se dilata, aumenta de volume. Estica, né?
Ok? Transformação física no contexto da mudança de estado físico. Então, aqui nós temos um diagrama de mudança de estado físico. Água sólida, água líquida, água vapor. Cada setinha dessa daqui representa uma transformação física, uma mudança de estado físico. E vocês precisam saber esses nomes. Já é do conhecimento de vocês, mas se não lembrarem, precisa relembrar. Por quê? Fusão. Vocês não verão um enunciado de vestibular, de concurso escrito: o derretimento do gelo. Não, é a fusão do gelo. É a vaporização da água. São os termos que são utilizados. Então, passagem de sólido para líquido, fusão. De líquido para vapor, vaporização. De gás para líquido, condensação ou liquefação. De líquido para sólido, solidificação. De sólido diretamente para gasoso é sublimação. E de gasoso diretamente para sólido é ressublimação ou também sublimação. Então, o processo 5, sublimação, o 6 é ressublimação ou também sublimação. Sublimação pode ser usado para 5 e para 6. Então, se vocês virem a palavra sublimação escrita, se não tiver nenhuma informação complementar, considere que é o 5. Sólido para gasoso. Agora, se estiver escrito sublimação e mais alguma informação que permita identificar que é de gás para sólido, aí será o processo 6. Então, o processo 6 pode ser ressublimação ou somente sublimação. O processo 3 é vaporização. É o nome genérico. A vaporização pode ser subdividida em evaporação, ebulição e calefação. Qual a diferença entre os três? Somente a velocidade na qual o processo ocorre. Evaporação, processo lento, tipo uma roupa secando no varal. Ebulição, velocidade intermediária, tipo água fervendo na panela. Calefação, velocidade elevada, tipo uma gota d'água caindo numa chapa quente. A vaporização, que é o nome correto, engloba esses três processos aqui. Então, vocês poderão ver um desses 4 nomes aqui aparecendo nos enunciados. Observe que tem 3 setinhas em vermelho e 3 em azul. Em vermelho significa que o processo é endotérmico. Em azul, exotérmico. Endotérmico, traduzindo ao pé da letra aqui, endo é para dentro. Calor para dentro. Processo que acontece absorvendo calor. E exo é para fora. Então, calor sendo liberado no processo. Endo, absorção de calor, exo, liberação de calor. Então, um sólido absorve, ganha calor, se transforma em líquido. Um líquido ganha calor, se transforma em gás. Um gás perde calor, libera calor, se transforma em líquido. Um líquido libera calor, se transforma em sólido. Ganho em matemática, sinal positivo. Então, ΔH positivo significa ganhar calor, absorver calor. ΔH negativo significa perder, liberar calor.
que significa ΔH? Variação, delta, variação de entalpia. Assunto que vocês vão estudar em termoquímica. Mas, em outras palavras, nada mais é do que o calor envolvido no processo. Então, ΔH é o calor envolvido. É o calor que é liberado ou que é absorvido em uma transformação. Sub, que é o de fusão, ou sublimação. Fuse, de fusão. Então, ΔH de fusão, variação de entalpia de fusão. Nada mais é do que o calor, ΔH positivo, calor absorvido no processo de fusão. Cada etapa dessa daqui, ó, para a direita, absorve uma certa quantidade de calor. E cada etapa dessa aqui para a esquerda, libera uma certa quantidade de calor. Como aqui o processo de fusão e de solidificação são contrários, eles envolvem a mesma quantidade de calor, 6 kJ. No sentido 1, absorve 6 kJ, no sentido 2, libera. E aqui, 3 e 4 também são processos contrários. Então, tem a mesma quantidade de energia envolvida. Processo 3 absorve 43,7 kJ, o processo 4 libera 43,7 kJ. E 1 e 2 não tem nada a ver com 3 e 4. Por isso que os valores de 1 e de 2 são diferentes dos valores 3 e 4. Se eu somar a etapa 1 com a etapa 3, eu vou ter a sublimação. Então, 6 mais 43,7 vai dar 49,7. Então, esses valores são o calor envolvido na mudança fase. O calor envolvido quando o sólido se transforma em líquido, ou quando o líquido se transforma em gás, ou quando o gás se transforma em líquido. Dúvidas aqui? Professor, em física, ano passado, mais para o final do ano, a gente usou fórmulas tipo essas para poder dizer se uma substância ela perdeu calor ou absorveu calor. Isso a gente vai aprender como que gera essas fórmulas, porque ele já dava um valor para a gente. Tipo, era uma tabelinha que dava um valor, a gente só pegava valor e a partir daí dizia se absorveu ou não. Então, vocês vão estudar sim, mas na disciplina de física. Eu não estou detalhando aqui, porque como a disciplina é de química, a gente vai dar mais destaque para as transformações químicas. E aí a parte que envolve calor, a gente estuda lá em um capítulo que é termoquímica, que vai ser um capítulo que detalha mais o calor envolvido nas reações químicas. O calor que é envolvido nas transformações físicas, ele é estudado na física. Pode ser estudado na química? Pode. Mas como a gente tem uma carga horária curta, acaba que essa parte, né, de termodinâmica de processo físico, ele fica mais para a disciplina de física. Então, eu estou, assim, fazendo um esboço geral aqui, né? Não estou fazendo cálculos nem nada disso. Mas isso que você está falando, você deve ter visto esse diagrama também, né? Deve ter visto as equações Q é igual a mc ΔT, Q é igual a ml, foi isso? É isso mesmo. Vocês vão ver isso em física, em algum momento da física, tá? Aí eu não vou entrar nesses detalhes. Que aí eu entro mais na parte de física, que tem a ver com a disciplina também, que química é a física que fede, é a mesma coisa, praticamente. Só que a gente vai dar mais ênfase no calor envolvido nas reações químicas, tá? E aí, pessoal, se vocês observarem, o calor envolvido aqui na vaporização é maior do que na fusão. Quantas vezes maior? Em torno de 7 vezes. Então, se a gente pegar esse valor aqui, 6, e multiplicar por 7, vai dar 42, que não é muito diferente de 43,7. Esses valores aqui são para água. Se eu trocar por outro
líquido por outra substância, esses valores vão mudar. Só que sempre esse valor aqui será cerca de 7 vezes maior do que o primeiro aqui. Por que que o ΔH de vaporização sempre é maior do que o de fusão? Esse calor aqui é para mudar o estado físico. No estado sólido, as partículas estão próximas e organizadas, ou razoavelmente organizadas. No estado líquido, as partículas estão próximas, um pouquinho mais afastadas do que no sólido, mas ainda próximas e desorganizadas. É líquido, já tem mobilidade, já tem fluidez. E no estado gasoso, as partículas se encontram dispersas. O que é mudar o estado físico? É afastar as partículas. Afastar como? Fornecendo calor. Eu pego um sólido, forneço calor, quanto? 6 kJ, por exemplo. Quando eu forneço calor, as partículas se afastam. E aí muda para o estado líquido. Se afasta quanto? Um pouquinho. Se ela se afasta um pouquinho, precisa de pouco calor. Do estado líquido para o gasoso, as partículas se afastam muito. Então, vão precisar de mais calor. Por isso que sempre o ΔH de vaporização é maior do que o de fusão. Porque para qualquer substância que vá mudar do estado sólido para líquido, tem que afastar um pouquinho, e do líquido para o gasoso tem que afastar muito. Isso vale para a mudança de estado físico de qualquer substância. Ok? Dúvidas? Então, professor, quanto maior, quanto maior o afastamento, maior vai ser esse número de quilojoules, no caso? Isso. Quanto mais você precisa afastar as partículas, mais calor você precisa fornecer. Entendi. Agora, mudar do estado sólido para líquido, para água, para o ferro, para o álcool, para a acetona, para qualquer substância, é sempre parecido. Qualquer substância no estado sólido tem as partículas bem próximas. E no estado líquido, próximas e um pouquinho mais afastadas do que no sólido. Um sólido, ele é parecido para qualquer substância. Um líquido é parecido para qualquer substância. Parecido que eu falo em termos de distância, né, entre as partículas. Então, sempre para mudar do sólido para líquido, vai ter que afastar muito pouco. E sempre para mudar de líquido para gás, vai ter que afastar muito. Então, sempre para vaporizar, vai precisar de mais energia do que para fundir. Entendi. Mais alguma dúvida? Vamos lá, então, continuando aqui. E aqui nós temos um diagrama de mudança de estado físico da água. Então, nós temos aqui no eixo Y a temperatura, ponto de fusão, ou a temperatura de fusão da água, 0 graus Celsius. Então, aqui, ó, nesse pontilhado aqui, nós temos a temperatura 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Nesse ponto, eu vou atribuir um valor aqui de menos 80. Por exemplo. Por que eu não vou colocar graus Celsius? Igual está errado aqui. Porque no eixo já está escrito que é temperatura e já está escrito que é graus Celsius. Se não tivesse esse grau Celsius aqui, eu ia ter que colocar aqui. Ia ficar poluindo o gráfico, né, com um monte de símbolo.
Então, eu já coloco o grau Celsius aqui e só os valores no eixo. Não preciso ficar botando as unidades nos números. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 180. Só, por exemplo, para título de explicação. O que acontece? Esse é um diagrama de aquecimento da água. Como que eu sei que é de aquecimento? Porque à medida em que o tempo está passando, a temperatura da substância está aumentando. Se está aumentando, a substância está recebendo calor. Inicialmente, a temperatura, né, no tempo zero aqui, é menos 80 graus Celsius. Então, a água é sólida, é gelo. E aí eu começo a fornecer calor para o gelo. E aí a temperatura vai aumentando. Menos 80, menos 60, menos 40, menos 20, menos 5, menos 1, 0. Quando chegar nesse ponto aqui, a temperatura é 0 graus Celsius. Vai começar o processo de fusão. Então, aqui eu só tenho gelo. Aí o gelo recebe calor e começa a se fundir. Durante a fusão, a temperatura permanece constante. Sempre que uma substância está mudando de estado físico, a temperatura fica constante. Então, aqui eu tenho gelo, mais gelo do que água, metade gelo, metade água, mais água do que gelo, um último grãozinho de gelo, e esse último grãozinho de gelo se fundiu. Quando esse último grãozinho de gelo se fundiu, terminou a fusão. Temperatura 0 graus Celsius. E aí eu continuo fornecendo calor, e agora o líquido vai se aquecer. A água a 0 graus Celsius, a água a 20, a 40, a 60, a 80, a 90, 99 graus Celsius, água a 100 graus Celsius. Vai começar a ebulição. Aqui formou a primeira bolinha de vapor. Mais líquido do que vapor. Metade líquido, metade vapor. Mais vapor do que líquido. Aqui tem a última gotinha de água. Essa última gotinha de água se vaporizou. Durante toda a vaporização, a temperatura permanece constante, igual a 100 graus Celsius. Para qualquer substância pura, a mudança de estado físico, fusão ou solidificação, vaporização ou condensação acontece em temperatura constante. E aí, se eu continuar fornecendo calor para o líquido, para o vapor, ele vai aumentando de temperatura, 120, 140, 160, 180. Quando chegou aqui nesse ponto, eu encerrei o aquecimento, parando o processo em 180 graus Celsius. Observe que eu tenho aqui, nessas 3 regiões inclinadas, sólido, líquido e gás. E na fusão, sólido em equilíbrio com líquido. E na vaporização, líquido em equilíbrio com gás. Então, estou dividindo aqui em 3 regiões em azul e 2 regiões em vermelho. E por que o comportamento é diferente? Nas 5 regiões, eu estou fornecendo calor para o sistema. Mas o sistema, ele usa esse calor para diferentes finalidades. Aqui, nos 3 estágios em azul, quando eu forneço calor para o sistema absorve calor para agitar as moléculas e aumentar a temperatura. Então, o gelo vai recebendo calor, vai aumentando de temperatura.
O líquido vai recebendo calor, vai aumentando de temperatura. O vapor vai recebendo calor e vai aumentando de temperatura. Calor sendo usado para agitar moléculas e aumentar temperatura. Quando chega na fusão, o calor não é usado para aumentar a agitação de molécula, não é usado para aumentar a temperatura, é usado para afastar as partículas. Então, se o calor ele é usado para afastar as partículas, a temperatura fica constante. Aqui também, calor usado para afastar as partículas, a temperatura fica constante. Então, imaginem o seguinte, eu tenho água na panela, está aqui 20 graus Celsius. Vou aquecendo, 20, 40, 60, 80, 90, 100. Quando a água chega em 100 graus Celsius, simplesmente ela evapora de uma vez e desaparece, entre aspas, né? Evapora de uma vez, ou ela fica em ebulição e a água vai evaporando vagarosamente até todo o líquido se transformar em vapor. Segunda opção. O sistema não pula daqui para cá de uma vez. Tem todo esse calor aqui que é usado para afastar as partículas e a água evaporar e sair, né, da panela e ir para a atmosfera. Eu pego uma caixa de isopor, encho de gelo, menos 40 graus Celsius, e o gelo vai absorvendo calor, menos 40, menos 20, menos 10, menos 5, 0. Quando chega em 0 graus Celsius, simplesmente o gelo funde de vez, derrete de vez, ou ele começa a derreter vagarosamente, e aí eu começo a ter líquido e sólido. Então, o gelo não pula daqui para cá. Quando o gelo chega em 0 graus Celsius, ele começa a se fundir. Enquanto estiver em fusão, enquanto gelo e água estiverem em equilíbrio, a temperatura aqui fica 0 graus Celsius. E aí, com o tempo, vai diminuindo a massa de gelo e vai aumentando a massa de líquido. Quando o último pedacinho de gelo se fundir, a temperatura ainda é 0 graus Celsius, nós estaremos nesse ponto aqui. E aí, se a água continuar absorvendo calor, aí sim que a temperatura aumenta. Então, durante a mudança de fase, o calor é utilizado para afastar partículas. Nos estágios 1, 3 e 5 aqui em azul, o calor é utilizado para aumentar a temperatura. Dúvidas? Professor, o André perguntou no chat se o fato da água ser uma substância pura faz com que o diagrama seja regular. Sim, regular quer dizer provavelmente que esse patamar aqui é reto, ao invés de ser inclinado. Deve ser isso. Sim, para qualquer substância pura, a temperatura de fusão é constante e a temperatura de ebulição é constante. E aí, né, vou prosseguir com as explicações, e mais aqui no final eu vou falar, né, novamente, diagrama de substância pura, aquecimento, resfriamento, depois de substâncias impuras ou misturas, a gente não tem mais temperatura de fusão e de ebulição, mas sim uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição, e dois tipos especiais de misturas, que são as eutéticas e as azeotrópicas. Seria isso daí, André? Tá, eu vou explicar mais adiante, pode ser? Professor. Oi? Em que exemplo, então, poderia ser aplicada a calefação, já que é uma evaporação rápida? Então, ela é rápida, mas não é em tempo zero. Imagine
para a água sair desse ponto e chegar nesse ponto, ela precisa absorver calor, certo? Esse calor ele pode ser injetado na água, injetado no sistema de forma mais lenta ou mais rápida. Ou seja, eu coloco água numa chama baixa, ou eu posso colocar água numa chama alta, ou eu posso jogar água numa superfície de elevada temperatura. E nos 3 casos, eu posso fornecer a mesma quantidade de calor, sendo esse calor fornecido mais rapidamente ou mais lentamente. A água vai sofrer calefação se eu pegar uma chapa quente e jogar algumas gotinhas de água ali por cima, não é jogar um balde de água. Então, uma pequena massa de água numa grande superfície aquecida. É muito calor sendo transferido para pouca água. Então, o processo é rápido. Agora, se eu pegar também um balde de água e jogar na chapa aquecida, a água vai esfriar a chapa. Ou seja, nós vamos trocar calor, né? E aí a água vai aumentar de temperatura sem evaporar. Então, a calefação não significa que o processo pulou daqui para cá de uma vez. O processo seguiu esse caminho aqui. Só que rapidamente. Pular daqui para cá seria simplesmente você ter uma gota d'água e essa gota evaporar de uma vez sem receber calor. Isso seria pular. Não seria cair numa chapa quente. Seria simplesmente, só pelo fato da gota ter chegado em 100 graus Celsius, ela evaporar, só porque ela atingiu a temperatura. Isso seria pular o processo. Evaporar sem receber calor. Evaporar só porque chegou em 100 graus Celsius. A gente vê na prática que isso não acontece. Que quando a água chega em 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Para isso, ela tem que continuar recebendo calor. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta? Pessoal, então, falei sobre a matéria, falei sobre transformações químicas, físicas, e agora sobre transformação química. O que é uma transformação química? Ela também é conhecida como reação química. Então, é aquela transformação da matéria que envolve a formação de uma nova substância. Para ser uma transformação química, que é chamado de reação química, tem que formar uma substância. Ou seja, um reagente tem que se transformar em produto, que é uma nova substância. Então, exemplos aqui de transformações físicas, de químicas, ou de reações químicas. Corrosão. É o ferro, por exemplo, sólido do navio, reagiu com oxigênio do ar e formou óxido de ferro, que é a ferrugem. O que eu tinha antes? Eu tinha ferro e eu tinha oxigênio do ar. Eles se combinaram e formaram um óxido de ferro, que é a ferrugem. Formou uma substância nova? Sim. Quando forma uma substância nova, o que acontece com as anteriores? Deixam de existir. Por isso que é uma transformação. Não é criação de substância. É transformação. A e B se transformou em C. É criar uma substância nova a partir das anteriores. Não é simplesmente criar matéria, mas sim transformar a matéria. Aqui um comprimido efervescente é um comprimido sólido, reagindo com a água que é líquida e formando um gás. Então, A, comprimido, mais B, que é a água, produzindo C, que é o gás em questão. É uma reação química.
digestão dos alimentos. É eu ingerir proteína e as enzimas transformarem proteína em aminoácido. É eu ingerir carboidrato e as enzimas transformarem carboidrato em açúcar. É o nosso corpo pegar ácido nucleico e sintetizar DNA. Imagine que o DNA fosse uma corrente e o ácido nucleico fosse os elos da corrente. Então, vários elos sendo unidos formando o DNA. O aminoácido é um elo, a proteína é a corrente. Ou a gente ingere proteína, a gente ingere a corrente, e aí as enzimas quebram a corrente em vários elos, quebra o aminoácido, a proteína em vários aminoácidos, reação química. Então, as reações biológicas, digestão de alimentos, síntese de DNA, síntese de proteína, de lipídios, tudo isso é reação química controlada biologicamente. Reação de precipitação. Nós temos um líquido A incolor, um líquido B incolor. Quando esses dois líquidos se encontram, eles formam um sólido amarelo, um precipitado amarelo. Então, transformação química. Bioluminescência é uma reação química controlada por um organismo vivo, e essa reação química produz luz. Fritar um ovo. Olha a bordinha do ovo, toda carbonizada. Então, é uma transformação química. Pode ser física também, é uma transformação física, não deixa de ser. Mudou o estado físico, mas carbonizou, degradou estruturas orgânicas aqui do ovo. Então, uma transformação química. Dúvidas? Oi? Quando ocorre de mudar o estado físico e químico da matéria? Pode ser física e química. Tanto faz, né? Posso colocar física ou química. Não, o químico você tem que colocar. Ah, Olha só. Se só mudou o estado físico, é físico. Se formou uma substância nova, você diz que é químico. Tenta classificar só em físico e químico. Porque, mudou o estado físico? Mudou. Mas formou uma substância nova? Se não formou, é só transformação física. Se mudou, se formou uma substância nova, é química. Havendo mudança de estado físico ou não. Numa reação química, o produto pode ter o mesmo estado físico do reagente ou ser diferente. É uma reação química. A transformação é química. entendi. Então, se formou uma substância nova, classifique como químico. Mesmo que é muito comum que as transformações químicas também sejam acompanhadas de uma transformação física. Mas, geralmente, a questão é classificar entre químico e físico. Basicamente, formou uma substância nova ou não. Mas seria errado colocar físico e químico? Ou Não, da não é errado, não. Ah, tá. Não é errado, não. Mas não é usual, digamos. Sim, sim. O que é comum é você saber diferenciar uma transformação da outra. Então, nesse caso, né, nessa sugestão, o certo seria colocar químico. Do ovo é químico. Uhum. Mas se você disser que também é uma transformação física, você não pode dizer que é só uma transformação física. Entendi. Que aí fica incompleto. Você não percebeu que ocorreu uma reação. Se você Uhum. disser que é só físico. Agora, olha, carbonizou a borda, é químico. Mas também mudou o estado físico. Então, é físico. A clara do ovo ali, onde ficam as proteínas que estavam líquida, agora está sólida. Pronto? Posso avançar? E aí, pessoal, eu falei então de matéria, falei de transformações da matéria, física e química, e brevemente eu vou comentar sobre energia. Aqui nós temos 4 situações.
uma usina termoelétrica, que é uma usina que queima carvão para produzir calor. Então, uma reação química de combustão e que libera calor. Toda combustão libera calor. Qual é a consequência? Quer dizer, qual é a causa? A reação química. Qual é a consequência? Além de formar uma substância nova, produz calor. E aí esse calor, através de um outro processo, é convertido em energia elétrica. Uma reação química que produz calor. Biocombustíveis. São combustíveis de origem produzidos a partir de vegetais. O etanol, a partir da cana-de-açúcar, do milho, e o biodiesel produzido a partir de óleos vegetais. São biocombustíveis que, quando queimados, produzem calor. Então, são duas reações químicas de combustão, né? Queima de carvão e queima de biocombustíveis, que têm por consequência a produção de calor. Então, toda reação química, toda transformação química necessariamente produz, né, libera ou absorve energia. A energia, ela acompanha as transformações químicas. Então, não tem como ocorrer uma reação química sem liberar ou sem absorver calor. Então, existem dois tipos de transformações químicas. Assim como tem na física as endotérmicas e as exotérmicas, nas transformações químicas também. Ou uma transformação química vai liberar calor, ou vai liberar calor. Por exemplo, combustão sempre libera calor. Síntese da amônia absorve calor. Não existe nenhuma transformação química que envolva uma quantidade nula de calor, que não libere ou absorve. Não tem como uma única reação, ora liberar, ora absorver. Existe uma parte das reações são exotérmicas. A outra parte, endotérmica. Mas sempre uma certa quantidade de calor, que pode ser mínima ou pode ser grande, tem que ser liberada ou absorvida das reações. Eu falei calor, mas na verdade energia. Em outras formas, energia elétrica também, por exemplo. Então aqui nós temos duas reações que são exotérmicas, duas reações químicas que produzem calor. E uma terceira reação química, que são reações de oxirredução. São reações que envolvem a transferência de elétrons. São as reações que acontecem nas pilhas e baterias. Então, eu tenho uma substância A que vai reagir com a B. Aí, a substância A vai transferir elétrons para a substância B durante a reação. E elétrons transportam energia. Aí, o que eu posso fazer? Estrategicamente, eu posso fazer com que o elétron, ao invés de passar de A diretamente para B, ele chegue de A em B passando por um circuito elétrico, que é a pilha. Então, ao invés do elétron passar aqui de A diretamente para B, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu faço o elétron sair por aqui do A, passa por um circuito elétrico, passa por uma lâmpada e chega aqui em B. Se A passa direto para B, a reação ocorre. Só que a energia transportada pelos elétrons não é aproveitada. Se eu faço o elétron sair de A e chegar em B, mas passando por um circuito elétrico, ao longo desse circuito elétrico, eu coloco um dispositivo e eu aproveito a energia que é transportada pelos elétrons. Então, são reações químicas que produzem energia elétrica, e não na forma de calor. Então, como eu comentei, sempre que tem uma transformação química, tem energia envolvida. Nesse caso, energia na forma de eletricidade mesmo.
E, por último, uma usina nuclear que não é uma reação química, é uma reação nuclear. Reação química são reações que acontecem a nível de eletrosfera. São alterações na eletrosfera do átomo, né? Ligação iônica, ligação covalente, transferência de elétrons, tudo isso acontece na eletrosfera. O núcleo do átomo fica intacto. Na reação nuclear, é uma reação que ocorre alteração do núcleo do átomo. Então, por isso que não é reação química, é reação nuclear. E a reação nuclear também desprende uma quantidade absurdamente grande de energia. Então, o que eu quero mostrar nesses 4 exemplos? Que as reações químicas são acompanhadas da liberação ou absorção de energia. E aí nós estudamos o conceito de matéria, as transformações da matéria e energia, que acompanha, né, as transformações químicas. E aí nós podemos chegar no conceito de química. O que é química? É o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. De uma maneira bem genérica mesmo, química é quase tudo. No nosso cotidiano, né, sem a gente ficar viajando na maionese, sem ficar pensando em espaço sideral, viagem no tempo, nada disso. No nosso contexto do dia a dia, das indústrias, onde que a matéria está presente? Em todos os locais. No nosso corpo, na nossa roupa, ao nosso redor, nos alimentos, na água, na natureza, a matéria está presente em todos os locais. E a matéria está constantemente sofrendo transformações químicas e físicas. E cada uma dessas transformações, sejam químicas ou físicas, estão acompanhadas da liberação ou de absorção de energia. Então, a química está presente, está acontecendo no nosso corpo, ao nosso redor, em nosso planeta, o tempo todo e em todos os lugares. Então, a química está presente em todos os lugares. Todos os lugares entende-se, né, dentro do nosso contexto, dentro de uma razoabilidade. Não estou pegando exemplos tipo espaço sideral, onde não existe matéria. Há um sistema de vácuo onde não existe matéria. Mas numa linguagem, assim, numa abordagem mais cotidiana, a química está presente em todos os locais. Se a química está presente em todos os locais, o que um químico pode fazer é muita coisa. Então, o que um químico pode fazer como profissional? Ele pode trabalhar em laboratórios, projetos, planejamento e controle de produção, né, industrial, o desenvolvimento de novos produtos, novos medicamentos, novos materiais, né, operar e controlar processos químicos, saneamento básico, que é tratamento de água e de esgoto, tratamento de resíduos industriais, pode trabalhar com segurança química, né, risco, gestão de meio ambiente, pode trabalhar com vendas de equipamentos, vendas de produtos químicos, assistência técnica. Poxa, um químico vai ser um assistente técnico? É complicado. Vai ser assistente técnico em um equipamento de cromatografia, de absorção atômica. Você tem que saber muito. Pode trabalhar em cargo administrativo, né, direção de empresas, gerência, entre outras coisas. Isso aqui seria mais a título de cargo, né? A título de, qual é a sua profissão? Eu sou um operador de um processo químico de celulose e papel. Eu sou diretor de uma empresa de metalurgia. Eu sou assistente técnico em absorção atômica. Agora, ramos, segmentos que um químico pode atuar. Os mais diversos possíveis. Tem isso tudo e outros. Então, pode trabalhar com borracha, com abrasivos, biocombustíveis,
essência, defensiva agrícola, tinta, produtos de limpeza, indústria de bebidas, petroquímica, metalurgia, perícia, enfim. Como a química é uma ciência muito abrangente, o químico pode atuar em muitos segmentos. Quando a gente sai de um curso de química, a gente sabe atuar em todos esses segmentos? Não, impossível. Um curso de química fornece a base necessária para que o químico possa atuar em diversos segmentos. Dependendo de como ele direcionar a sua graduação e das oportunidades de estágio e de emprego que ele tiver, ele vai ingressar em uma dessas áreas aqui, celulose e papel, por exemplo, e vai começar a se especializar nessa área, que vai dominar muito a química da celulose e papel. Agora, se você quiser discutir de refrigerante com ele, ele só vai saber tomar mesmo. Entende? O curso de química não te torna expert em tudo isso. Ele te dá a base para atuar nessas áreas. Mas aí você precisa se aprofundar em uma dessas áreas aqui. Dúvidas até aqui, pessoal? Só então vamos encerrar a aula por aqui. Acho que faltam 5 minutos somente, porque agora já vai mudar bastante o foco da aula. A gente já muda aqui para grandeza e unidade. Aí eu vou começar a falar de massa, volume, densidade. Já vai ser uma abordagem bem diferente da que eu comentei. Então a gente deixa essa parte aqui para o próximo encontro. Tá joia? Tá e bem, aí, durante o almoço agora, eu deixo o vídeo renderizando e já coloco lá no Moodle daqui a pouco. Daqui 1 hora, mais ou menos. Tá joia? Só, então, foi um prazer conhecer vocês, tá? Um abração. Precisando de qualquer coisa, é só me mandar mensagem ou postar lá no fórum do Moodle. Tá joia? Um abração. Beijão no coração. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, tchau. professor. Tchau, professor. Boa semana aí Tchau. pro senhor. Para você também. Tchau, tchau, tchau. Até mais.